Olá, amigos de Itapajense, boa noite. Já, como eu havia prometido, vou estar conversando com o engenheiro civil Edgar Martins. Ele vai estar aqui do meu lado, já do meu ladinho aqui, falando sobre muitos assuntos de Itapajé. Já eu chamo o Edgar Martins, ele que é engenheiro civil, empresário, também político aqui no município de Itapajé. E eu já tinha agendado esse bate-papo há algumas semanas e hoje foi o dia. Sei da agenda corrida do Edgar Martins, ele que tem uma agenda aí de engenharia em muitos municípios, mas hoje consegui esse agendamento com o engenheiro civil Edgar Martins. Antes de tudo, gente, eu queria falar só que a gente está aqui em uma sala significativamente grande, relativamente grande, e eu tomei a vacina agora recentemente. Edgar Martins também fez teste recentemente. Eu também fiz teste para saber da questão do Covid-19 também. Há poucos dias eu fiz esse teste. Então, dos quesitos que conversei com o Edgar Martins foi justamente essa questão dos testes da Covid-19. Então, a gente vai bater esse papo, falar sobre muita coisa que acontece em Itapajé. Já quero agradecer o Edgar Martins por ter aceitado o nosso convite. E eu vou chamar ele agora para dar boa noite aos nossos amigos internautas, para a gente falar desses assuntos que a gente tinha combinado. O Itapajense precisa ficar sabendo como anda a vida do Edgar Martins, familiar, profissional e também político. Eu vou chamar o Edgar Martins agora para a gente falar de muitos assuntos e já quero desejar uma boa noite ao engenheiro Edgar Martins. Boa noite a todos, itapajenses. Nós vamos bater um papo reto aqui com o Jorge Pontes e espero que todos participem, deem sugestão aí, bote a sua ideia, qualquer pergunta, o Jorge vai ler, a gente vai ter essa sensibilidade no decorrer da nossa entrevista, a gente tentar responder as suas dúvidas. Boa noite e daqui a pouco a gente vai começar nosso bate-papo. Um abraço. Edgar Martins, como a gente tinha conversado anteriormente, primeiramente eu queria saber sobre o incentivo. Você que me ajudou aqui logo no começo em divulgar a sua marca com a gente, a Montenegro Construções. Já fico muito grato por isso, por esse reconhecimento no nosso trabalho que a gente está começando agora. E eu queria que você falasse um pouco da marca Montenegro Construções, do apoio, da ajuda que você oferta a quem está começando. Eu queria que você falasse um pouco dessa ajuda que você sempre colabora com quem está começando, no incentivo ao novo comunicador, ao novo empresário. Você sempre tem esse incentivo por parte da Montenegro Construções. Eu queria que você falasse um pouco. Jorge, você é uma pessoa que eu já conhecia antes de você começar essa sua nova empreitada. E de pronto, quando você me comunicou que ia começar a divulgar a situação do município, política, do cotidiano dos empresários, eu de pronto me coloquei à sua disposição, pois é sabido de todos que eu não vivo de política. Eu sou engenheiro civil há 25 anos, hoje os investimentos, a maioria dos meus investimentos é aqui em Itapajé. Eu tenho agora fiz uma parceria com uma franquia chamada Doutor Resolve, lá em Fortaleza. Eu atendo alguns municípios como engenheiro, dando assessoria junto com outros engenheiros na parte de orçamentos, projetos, e vi que a sua vontade de mostrar o nosso Itapajé para o nosso itapajense, o Itapajé, o verdadeiro Itapajé, as dificuldades do povo, a dificuldade das nossas ruas, as dificuldades da geração de emprego, a dificuldade em si da nossa saúde e outros pontos importantes que nós vamos discutir no decorrer da nossa entrevista. Muito bem. Então, como eu tinha conversado com você antes, eu queria falar um pouco do Edgar, a questão de família, né? O Edgar, que é uma pessoa muito família, uma pessoa muito discreta, e a gente conhece o Edgar família.
mas eu queria saber um pouco da infância do Edgar Martins. Queria saber como foi a sua infância e logo em seguida a chegada em Itapajé. Eu queria que você falasse um pouco. George, a nossa infância, né? Eu sou da Uruburetama. Na realidade, minha mãe é da Santa Luzia. Por que eu digo que eu sou da Uruburetama? Porque minha mãe é enraizada lá, né? Nasceu numa casa de farinha. Eu morei até os meus 7 anos em Uruburetama. Fui para Itapipoca, na realidade, nesse período, Itapipoca, Fortaleza. Voltei de novo para Uruburetama. E aos 16, 17 anos, eu fui para Fortaleza fazer somente o 2º e o 3º ano do 2º grau, né? E com o objetivo de ser um engenheiro. Eu sempre coloquei nos meus objetivos me formar. Por mais que eu sei que a dificuldade da gente que mora no interior é grande, e já pense assim, há 25 anos atrás, eu sou formado há 25 anos, mais 5 de faculdade, são 30 anos, com mais toda a parte de 1º e 2º grau. Então, é realmente dificultoso. E a gente, a cada dia que passa, a cada ano que passa, a gente vê que as pessoas estão tendo mais oportunidade. Aquelas pessoas que não têm um recurso financeiro, hoje está tendo uma entrada melhor numa faculdade, mais fácil. Claro, com seu mérito, tem que estudar. Ninguém passa na faculdade sem estudar. Mas hoje está mais fácil daquela pessoa que tem um poder aquisitivo menor. E não pense que eu nasci em berço de ouro, não. Eu morei de favor. Eu lutei, eu andei de ônibus toda a minha faculdade. Eu ganhei dinheiro fazendo projetos para pessoas que tinham condição na faculdade para agregar o meu recurso para eu me manter em Fortaleza. Tá? Então, a gente teve realmente uma luta para chegar onde nós chegamos. E eu digo que não desista. Cada rapaz, cada moça que queira se formar hoje, é possível. Então, não desistam, não desistam. E se precisar conversar comigo, eu estou à disposição. O Jorge tem meu telefone particular. Se quiser falar comigo no WhatsApp, se quiser falar comigo no Facebook, no meu Instagram, a gente troca um bate-papo com relação a isso. Olha, eu já tive o prazer de incentivar várias pessoas a se formarem. Não é com dinheiro, e sim com as palavras, porque a palavra tem poder. E eu tenho certeza que quando eu passei aquela determinação, vai conseguir, aquele incentivo, a pessoa conseguiu e me ligou. O maior prazer que a gente tem é a gente tentar fazer uma coisa boa, não é ser reconhecida, tem que dizer obrigado toda hora, não, mas é depois de 5, 10 anos, você encontrar aleatoriamente a pessoa dizer que eu sou o que sou por uma palavra sua. Isso é muito importante. Então, Jorge, todo o meu começo foi muito dificultoso. E falando da minha família, né? Minha família, para mim, é tudo. Família, para mim, é minha fundação, é meus pilares. E hoje eu estou enraizado em Itapajé. Conheci a Fabiana por acaso. Eu era militar na época, estava de folga, meu irmão me convidou, nós estávamos em Uruburetama, meus pais estavam em Uruburetama, e eu vim e, coincidentemente, conheci a mulher que hoje é minha esposa e é a mulher da minha vida, né? Ela me trouxe a oportunidade de ser pai de 3 crianças com ela, a Mariana, em memória, o Davi e a Melina. Então, Jorge e povo de Itapajé, eu me sinto honrado de ser hoje um itapajense. Eu me considero hoje um filho de Itapajé. Por mais que eu acho que o filho não é quem nasce, o filho é aquele que gosta, é aquele que está presente, é aquele que sabe as dificuldades das pessoas, é aquela pessoa que quer ver o melhor para o Itapajé. Então, eu me considero hoje essa pessoa, Jorge. Edgar, é uma satisfação nossa ter você com esse pensamento de ser um itapajense, uma pessoa que demonstra querer ajudar o município de Itapajé. Eu que aprendi a gostar de você, não é de hoje, sei da sua boa vontade, mas o município de Itapajé tem que conhecer quem é o Edgar de verdade. E esse vai ser um trabalho nosso,
de mostrar o Edgar Martins como político, como pessoa, como profissional, e o momento é agora. O momento começa de agora. E para mim é uma satisfação estar com você, ter você como parceiro. Quero que você fique sabendo disso. É uma satisfação. E nós vamos fazer um trabalho de formiguinha. Por que isso? Porque as pessoas têm que aprender a gostar, sabendo, conhecendo e vendo a realidade do seu trabalho. Sei que você não gosta nem de falar nisso, mas sei de quem você ajuda, as pessoas que estão sempre sendo ajudadas por você e você não gosta de divulgação, de mostrar, e a cada dia mais você me conquista. Então vamos aqui adiante ao nosso assunto, a nossa conversa que está começando a ficar boa. Você se apresentou, muitas pessoas aqui em Tapajós já conhecem a sua história, gostam de você, e a gente vai falar um pouco agora da vida profissional. Edgar Martins, que é um engenheiro, um empresário, e acabou daquele jovem que passou dificuldade sim lá no começo, mas hoje é um engenheiro bem sucedido. Mas eu queria que você falasse um pouco como era a escolha em ser engenheiro. É um dom ou foi porque dava dinheiro? Eu queria que você falasse um pouco, e também como foi que o Edgar Martins se comportou lá na faculdade. Já tinha ligações com política, ou como era o comportamento do Edgar Martins? Ô Jorge, como é que eu me tornei um engenheiro? Na realidade, no segundo grau, no terceiro ano do segundo grau, eu era jogador do Sumov. Eu jogava no Infanto e já ia passar para o juvenil, mas minha família estava num momento muito difícil. Meu pai tinha perdido a farmácia que ele tinha naquele momento, e nós estávamos morando de favor na casa de uma tia. Para ter uma noção, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, atrás de uma casa, num quarto, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã e meu irmão. E aquilo me deixou assim, sabe, sem chão. E eu tive que fazer uma opção. Não estou querendo ser modesto, mas eu era um bom jogador de futebol de salão. Mas eu acho que o futebol ele é uma faca de dois gumes, pode dar certo ou pode dar errado. E eu não podia dar errado. Então eu resolvi enfrentar a faculdade de engenharia, mas sabendo que queria ser engenheiro. Não foi dom, não foi interesse de dinheiro. Eu acredito que foi uma luz que Deus colocou na minha cabeça, um objetivo para ajudar a minha família. Eu vi que eu me identificava bem com essa parte de engenharia, de estar com a pessoa. Eu sempre fui uma pessoa perfeccionista, detalhista, e eu acho que um engenheiro, um bom engenheiro, é aquele que tem essas qualidades também. O detalhe da perfeição de um serviço, ou a perfeição, a determinação de estar comandando e fazendo a coisa certa. A gente é passivo de erro, a gente é um ser humano, já errei muito. Hoje eu tenho 25 anos de formado, completei agora em junho. Consegui, Jorge, com essa minha vontade de estar numa faculdade e ter concluído meu curso, ajudei meus pais, consegui colocar outros comércios para o meu pai, que em memória, meu pai faleceu em fevereiro do ano passado. Desculpa, ele faleceu em fevereiro do ano passado, completou o ano. Eu acho que a presença dele é tão forte que o tempo ele não passa. Tá? Então, eu vi meu pai definhando com uma doença chamada Alzheimer. Ele me colocou no braço e depois eu coloquei ele no braço. Ele me limpou e eu limpei ele. Não desejo que ninguém passe por isso, mas infelizmente eu passei. Mas ele deve estar bem melhor em outro plano. Eu acredito em Deus, eu acredito que ele foi uma boa pessoa, ele foi um bom pai. Eu acredito que ele está esperando o momento de Jesus vir à terra e fazer o seu julgamento e levar as pessoas que mereçam. E estamos aqui, estamos trabalhando em alguns municípios, estamos trabalhando nessa empreitada nova que a Doutor Resolve, é uma empresa de terceirizar serviços pequenos, construções, reforminhas pequenas, mas estou muito satisfeito com esse investimento que eu fiz. Itapajé, eu apostei aqui na publicação do George, né,
seu incentivo de estar divulgando uma marca que tem credibilidade, que é a Montenegro Construções. A minha Montenegro Construções é itapajéense, tá? Inclusive Montenegro é o sobrenome da minha esposa. Então eu apostei tudo da minha vida em Itapajé, tá, George? Então esse é meu momento de como eu fui ser engenheiro, como eu consegui ajudar a minha família. E você falou outro momento aí com relação a que você me perguntou depois eu formei. Deixa eu só para ficar melhor no microfone. Não, é assim, eu já falei da sua vida, você falou do começo, da sua história, vida profissional. Eu queria só que você falasse assim, lá na faculdade, para a gente poder, como era o comportamento do Edgar, se tinha já ligações políticas naquela questão, para a gente chegar no bloco de política. Eu queria que você falasse um pouco. Pronto, George. Na realidade, a faculdade foi aquela dificuldade, né? Era aquela ida e vinda. Eu morei no Henrique Jorge. Como eu disse, eu morei em casas de tia. Então, eu morava no subúrbio e andava aí 1h30, 2 horas para chegar na faculdade. Como é que era o Edgar na faculdade? Era um político? Não. Mas eu tinha um espelho político, que na época que eu era estudante de engenharia, o meu tio era prefeito de Guaraciaba do Norte, o primeiro mandato, onde ele foi prefeito 3 vezes. Eu tenho um primo, o filho dele, que era na gestão, na gestão passada, né? Foi vice-prefeito. Nessas eleições ele foi candidato a prefeito, mas ele não teve o êxito de chegar lá, mas chegou perto, porque tem todo uma situação de a pessoa que está na administração fez alguma coisa, ele tem seus méritos. A gente não pode tirar os méritos das pessoas, por mais que eu tenha um tio que é altamente político, uma pessoa humana. O Egberto Filho também é uma pessoa bacana, uma pessoa que fez muito pelo povo de Guaraciaba, e ele foi inclusive candidato a deputado estadual. Nós, por gratidão e respeito e amizade, nós apoiamos ele aqui em Itapajé. Nós conseguimos alguns votos para ele, votos importantes. Não conseguiu ser eleito, mas ajudou o partido dele a colocar 3 deputados. Então foi importante a participação dele na política. E estamos aqui, cada momento a gente vai aprendendo como se comportar como um político. O George vai ter algumas indagações a colocar para a gente, e vou deixar ele aqui colocar essas situações para a gente, ok? O Edgar já está mais à vontade, até mesmo porque para mim também é tudo muito novo, sabe, Edgar? Mas é isso que eu gosto de fazer, e quando me propus a gravar com você, fiquei muito feliz, até mesmo porque sei da sua sinceridade, sei das suas ligações políticas, sei que você gosta de política, sei também que você é um ótimo engenheiro, um grande profissional e também um grande homem que vem aí no município de Itapajé ajudando da maneira que pode, principalmente na geração de emprego. Tudo isso eu sei. E quando a gente tem a verdade, é mais fácil, a gente fica mais à vontade. E eu fico feliz em conversar com pessoas que têm um propósito para o município de Itapajé. Disse para você que iria lhe ajudar da maneira que posso, e a maneira que eu posso é essa, levando que as pessoas conheçam quem é Edgar Martins. Falando em família, a gente já falou um pouco da história do Edgar, que muita gente já conhece, essa história já é conhecida. Vida profissional, hoje um engenheiro bem-sucedido. Mas nós vamos entrar na política. E a primeira pergunta que eu tenho, Edgar, como foi que você entrou na vida política, na política partidária? Fale um pouco aqui para a gente. Pois é, Jorge, é até uma situação que para mim é delicada, mas eu tenho que falar. Eu sempre participei, como eu falei, antes de entrar na política, eu já tinha morado um tempo em Guaraciaba do Norte. Meu tio era prefeito. No 2º mandato e no 3º mandato eu fiquei lá aproximadamente 7 anos, porque eu era militar, como eu comentei, e logo depois fiquei 1 ano ainda no Exército Brasileiro como engenheiro. Servi, foi muito gratificante servir ao nosso país, tá?
da maneira que eu podia. Isso me tornou um homem mais completo, porque lá no Exército, Jorge, a gente tem a disciplina, a gente tem a hombridade, nós temos que manter o caráter, o respeito. E por que o Edgar entrou na política do Itapajé? Foi por uma dor. Eu sempre falo que eu tenho uma dor que nunca vai passar. Mas Deus está a cada dia, ela está me confortando, mas a dor não passa. Porque em 2013, eu eu vou até usar a palavra diferente que as pessoas me falavam. Deus deixou ela aqui 1 ano e 6 meses, ela fez seu trabalho para melhorar o Edgar, de alguma forma, e Deus a conduziu para outro plano, para ajudar outras pessoas de outra maneira. Ela foi a minha maior felicidade. Essa garota, ela foi esperada, foi planejada, foi desejada, foi amada. Ela foi tudo, vocês não imaginam. E eu não estou falando isso para me vitimar. Eu estou falando tudo isso porque ela nasceu com cardiopatia, que é um problema no coração. E quando ela teve essa crise, ela foi para o hospital daqui de Itapajé, chamado FUSEC. Eu não estou acusando, em nenhum momento eu joguei a culpa no médico, no enfermeiro, no auxiliar que atendeu ela. Mas quando ela chegou lá, meu povo, ela chegou e foi colocada numa maca que não tinha um colchão. Ela não teve a oportunidade de estar viva. Podia ter falecido naquele momento, mas ela podia também não ter. Então, eu fiquei revoltado. Tá? Eu fiquei revoltado e a política, para mim, ela foi um caminho que eu vi de tentar mudar toda essa situação. Naquele primeiro momento, eu via a saúde. Quando eu comecei a pleitear, eu me divulguei, eu me coloquei à disposição do povo de Itapajé como um pré-candidato a prefeito. Eu fui conhecendo, em 1 ano e meio, praticamente, eu fiz uma campanha de quase 1 ano e meio, vendo outras dificuldades, a infraestrutura, a educação, a moradia. E eu lhe digo uma coisa para vocês, meu povo. Dia 5 de junho completou 8 anos que Deus conduziu a minha filha para outro plano. Eu não vi mudança nenhuma em nada no Itapajé. Nada. Então, eu não sei o que é que está acontecendo. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu para julgar ninguém? Mas eu sou um cidadão itapajense. Eu pago meus impostos. Se eu precisar de um hospital, não vai ter. Então, a gente tem que ser mais determinado em cobrar aos nossos representantes. Então, eu coloquei aquele meu nome. Não foi por vaidade, não foi pela patente de ser prefeito. Eu fui para tentar ajudar as pessoas. Algumas pessoas podem até não acreditar. Mas, meu povo, pensem bem. O Edgar, trabalhando na minha profissão, eu tinha várias obras naquela oportunidade. Eu deixar toda a minha vida profissional para me dedicar para a vida dos outros. Vocês acham que eu queria ser prefeito naquele momento por vaidade? Assim, eu estou falando tudo isso, não é para jogar isso na cara de ninguém, porque a culpa foi minha. Porque eu não fui preparado para ser um candidato a prefeito. Eu fui com dor. Quem vai com dor, quem vai com raiva, não tem prosperidade em nada. E hoje eu vejo isso. Hoje eu vi isso. Eu me coloco naquele momento, sabe? Eu fui tentar salvar o mundo, mas não dá. Jesus se entregou, se sacrificou para salvar a gente. Mas eu não sou Jesus, eu sou um pecador, sou um homem igual a qualquer outro. Mas eu tenho certeza que eu teria sido um bom representante do povo. Eu tenho certeza, por causa do meu coração. Eu estava agindo com o coração. Mas vamos bota para frente. Eu acho que aquilo ali foi um aprendizado para mim.
conheci pessoas, eu conheci o povo, eu conheci a realidade, eu conheci além dos meus muros, eu sempre dizia isso, eu conheci além da minha família, a dificuldade do próximo, a dificuldade daquela pessoa que passa fome, que mora numa casa de taipo, que eu até hoje não consigo entender, no século XXI, pessoas morando em casa de taipo, e o poder público não tem um programa para mudar isso. Que existe programas federais, eu não sei por que não tem uma política pública de habitação, mas nós vamos falar um pouco no decorrer da nossa entrevista. Mas assim, resumindo, a minha ida para a política foi essa dor, mas hoje eu não estou mais com dor. Hoje eu estou aliviado, hoje eu estou com a vontade a cada dia mais de ajudar vocês e me ajudar, porque eu sou um itapajense de coração e eu moro em Itapajé. Então, preciso de ter as coisas como qualquer outro cidadão. É isso aí, Jorge. Então, esse meu momento foi esse. Não foi fácil, né? Mas mais uma etapa cumprida. Edgar, eu acompanhei a sua história. Eu sei da sua história. Eu sei como você... Imagino um pouco como você passou por tudo isso. E eu entendo você. Você passar por esse momento difícil lá na FUSEC, e não vou mais tocar nem no assunto, até mesmo porque eu percebo que você fica bem mais sensível. Acompanhei a sua história lá daquela candidatura sua a prefeito, mas eu queria falar um pouco mais da experiência que foi. E como foi, Edgar, os primeiros passos lá naquela candidatura no ano de 2016. O Edgar cheio de vontade, com aquela vontade de passar por aquela situação. Eu queria que você falasse um pouco mais para as pessoas entenderem, para a gente chegar agora em 2020. Como foi o passo a passo? Gastou muito, teve gastos aí altos, e teve alguma decepção? Jorge, o caso do gastar, a gente não foi patrocinado por ninguém. Eu fui como uma terceira via, né, me mantive totalmente neutro, porque eu tinha uma proposta de governo que não se adequava a nenhum bloco político, porque aqui a política de Itapajé, ela é polarizada para dois grupos políticos. Então nós tentamos ser uma terceira via. Eu agradeço imensamente aqueles 1.585 votos daquelas pessoas que confiaram na minha pessoa, que confiaram no meu projeto, num projeto focado exclusivamente para o povo, para a melhoria do Itapajé, para a melhoria do cidadão itapajense. Então, o que é que... Aí você me perguntou se eu tive alguma decepção. A minha decepção maior foi eu não ter conseguido, foi eu não ter tido a capacidade de mostrar verdadeiramente, talvez por inexperiência, o que realmente eu poderia ter feito para o povo de Itapajé, para a nossa cidade, para a saúde, para a educação, para a geração de emprego. Porque se as pessoas tiverem a curiosidade de ver nossos planos de governo daquela época, eram projetos belíssimos, palpáveis, verdadeiros, não eram coisas que eram ditas em rádio, que era impossível ser feitas. Mas, infelizmente, como eu te disse, eu não tive essa capacidade, mas estou, a cada dia, esses 4 anos que passaram, eu estudei, eu fiz curso de administração pública, que envolve a política também, como se comportar, quais são os recursos que vêm para o município. Por mais que eu já, como eu tinha comentado, eu passei 7 anos no município de Guaraciaba. Eu era aquele engenheiro que colocava as informações no sistema do Sismob, hoje chamado, que é um sistema que tem da saúde, do FNDE e de outros convênios. Então eu sabia o que entrava, como entrava, fui a Brasília várias vezes, então eu tinha uma noção. Mas eu acredito que eu não consegui. Então, Jorge, a minha maior decepção foi não ter conseguido transmitir esse momento, talvez porque eu estava trabalhando com raiva, mas era uma raiva para o bem, mas não existe raiva para o bem.
Hoje eu vejo que não existe. Era para eu ter ficado, não ter enfrentado aquela situação, era para eu ter apenas ajudado algumas pessoas, da maneira que eu sempre ajudei, como cidadão itapajense, sem divulgar. Mas eu achava não, e ainda acho, que o caminho mais curto para ajudar as pessoas do Itapajé é através da política. Eu tenho que falar da minha cidade, eu não quero saber da vizinha, eu não quero saber de como é que eles estão agindo ou não. Eu sempre falo que a gente tem que olhar para o nosso espelho, para a nossa terra, para a nossa cidade. E eu enfrentei sozinho, com recurso próprio. Eu segui a lei, eu gastei o que podia, legalmente, porque eu não sei se vocês percebem, povo, se vocês sabem, para prefeito, para vereador, tem um valor estipulado. Então não se pode gastar mais, porque abuso de poder público ou financeiro, se o ente for o prefeito, eles são dois crimes, né? Então a gente tentou fazer a coisa mais correta possível, chamar pessoas que nunca foram candidatas a vereadores, e nós conseguimos ainda colocar um vereador eleito. Como foi bacana. Então a nossa experiência, a nossa luta não foi em vão, nós colocamos um vereador. Agora eu não posso, naquele momento, assumir a responsabilidade dos atos dele, porque foi um conjunto de pessoas, um grupo que colocou ele. Aí cada um sabe o que faz e as consequências do que foi feito e o que não foi feito. Então a gente tem que entender isso. Então, resumindo, o Edgar foi só, mas só com quem? Com duas pessoas importantíssimas, Deus e vocês, povo de Itapajé, aqueles 1.585 votos, que mais uma vez eu agradeço imensamente. Muito bem, está aí a fala do nosso engenheiro, amigo Edgar Martins, que fala um pouco da experiência que foi tentar um pleito, como prefeito aqui no município de Itapajé. Para a gente seguir em frente, eu queria falar um pouco, que você falasse resumidamente da experiência final. O que foi que ficou de bom lá daquela experiência de 2016. Para a gente chegar aqui em 2020, o Edgar Martins tentou novamente aí ao Poder Legislativo. O que mudou daquela eleição de 2016 para essa tentativa agora em 2020 como para o Poder Legislativo? Teve mais experiências ruins ou teve experiências boas também dessa mudança lá de 2016 para 2020? Você percebeu alguma mudança do povo, o comportamento do eleitor? Teve alguma experiência positiva nessas duas tentativas? Vamos lá, Jorge. Por que o Edgar optou de ser candidato a vereador? Nós montamos um grupo político através do partido chamado Podemos. Nesse grupo o nosso nome foi colocado a candidata a prefeito novamente, mas com outros dois companheiros. Mas nós vimos que, infelizmente, nesse momento, 2020, a política do Itapajé continuou polarizada para dois grupos políticos. Então, a gente viu, analisou, fez pesquisa e viu que nós não íamos ter a possibilidade de estar eleito como um prefeito. Se não fosse eu, seria um outro colega. Então, nós optamos de fazer um grupo focado para eleger de 2 a 3 vereadores. E o presidente do partido, ele achou que eu seria um bom nome para agregar ao grupo, para tentar colocar esse objetivo, que era colocar 2, 3 candidatos eleitos na vereança. Mas sabendo que a gente sabe que é muito complicado ser candidato a vereador, aqui teve mais de 150 candidatos, se eu não me engano, 165 candidatos a vereador. Eu não consigo entender o porquê a quantidade. Talvez é porque o partido ele tem que ter uma quantidade X de pessoas. Às vezes, se você ver, tem até processos que teve mulheres que participaram que não tiraram um voto. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reforma política, mas eu acredito que logo, logo isso vai mudar. Mas qual foi a mudança que eu vi de 2016 para 2020 com relação ao pensamento?
Eu acho que não mudou muito. Ainda o povo ainda está focado ainda para 2 grupos políticos do Itapajé. Houve uma mudança, mas uma mudança com os mesmos nomes de apoio. Mas o povo deu oportunidade, está dando, deu oportunidade. Nós temos hoje uma prefeita, mulher, que tem a oportunidade de fazer o diferente. Né? Então, o Jorge vai comentar um pouco sobre isso. Então, o povo deu a oportunidade. Então, mas de qualquer forma está polarizado. Eram 2 grupos políticos ainda. Tá? Então, a gente entrou para vereador, não fomos bem-sucedidos. Eu acredito que eu falhei novamente. Eu não jogo a culpa no povo, eu acho que eu falhei novamente em alguma coisa. Eu não sei se foi a maneira de abordar, talvez eu quis fazer de novo o que eu fiz em 2016, ajudar as pessoas, falar projetos verdadeiros, não trocar um voto por nenhum tipo de favor ou objeto, não fazer com que o nosso voto seja uma barganha política, que quando você faz isso, quando isso acontece, as consequências vão vir numa rapidez, da mesma forma que você fez esse acordo. Talvez eu fiz errado, mas para mim foi certo, porque eu não vou trabalhar de uma forma que eu vou ter vergonha de ter feito uma coisa que todo mundo fez. Então, eu até digo, tenho essa oportunidade de estar falando para o nosso povo de Itapajé, a população de Itapajé, vamos pensar, nós temos 3 anos, quase 3 anos e meio para as próximas eleições, vamos ver se a gente vota pensando na gente, vamos pensar na gente, meu povo, vamos parar de polarizar, achar que aquela pessoa que já fez alguma coisa por você, tem que ser eternamente grato. Saiba que o prefeito, vereadores, são funcionários do povo. Eles têm por obrigação de nos servir, trazendo benefício para a gente, trazendo benefício para o município. Mas eu acho que a gratidão, ela não pode ser esquecida, não tenho dúvida. Mas a gente tem que pensar, será que aquela pessoa ela está ainda pensando na gente? Será que ela vai ser a boa pessoa para o município? Será que ela vai ser aquela pessoa que vai dar uma guinada no nosso município? Na geração de emprego, na saúde, na educação, na moradia? Então vamos refletir. Eu vou trabalhar nesses 3 anos, me qualificando cada vez mais, fazendo cursos que eu possa ter um pouco mais de embasamento político, um embasamento técnico, focado para a gestão pública. Vou fazer sim. E no decorrer da nossa entrevista, o Jorge vai nos indagar outros momentos, nós vamos falar qual é o nosso maior desejo para o nosso Itapajé. Jorge. Edgar, eu vou comentar aqui, só que faz parte, nós estamos numa conversa informal. E é interessante a questão do público. Como a política, ela tem as suas dificuldades nata, vem dela. E quando você pega, por exemplo, uma prefeitura do município de Itapajé ou qualquer outra, tem pessoas que trabalham e têm a obrigação de compartilhar, de curtir, qualquer publicação que seja. E quando essa publicação é espontânea, aí poucas pessoas se interessam. Porque aqui não envolve dinheiro. Envolve o quê? Conteúdo e esperança. Porque talvez, se as pessoas tivessem votado lá no Edgar Martins em 2016, nós teríamos um futuro diferente. As coisas poderiam ser diferentes. Eu vou falar sobre uma pequena análise lá na frente da gestão municipal. As pessoas querem polêmica, mas não vão ter polêmica de a gente atingir o A, o B ou C, de forma alguma. Mas como você vê, um assunto tão importante para o município de Itapajé, de uma pessoa que já foi candidato, tanto ao legislativo como ao executivo, e as pessoas não valorizam. Mas vai ficar postado. Quem tiver interesse de conhecer o perfil do Edgar Martins,
Tá aqui no perfil George Pontes, você depois assiste na íntegra, porque depois aumenta. As pessoas têm curiosidade, eles não entram. Até mesmo porque a pessoa pensa que em entrar, ó, tá vendo, já vou votar no Edgar Martins. Então a gente tem que parar com isso. É um conteúdo que vale a pena assistir, muito bem produzido, com boa vontade. Eu vejo aqui nos olhos do Edgar Martins sinceridade, e isso é bom. Ainda temos muito tempo pela frente para as próximas eleições, é 3 anos e 6 meses ainda. E tudo pode acontecer. E as pessoas vão conhecer mais o Edgar Martins, eu tenho certeza disso. Vamos para frente. As pessoas querem exclusividade. Eu vou fazer uma pergunta aqui, o Edgar Martins responde também, se ele tiver boa vontade, se quiser. Você colocaria seu nome novamente, olhando aqui na tela, na nossa lente, você colocaria novamente o seu nome à disposição do município de Itapajé? Ô Jorge, assim, eu comecei uma caminhada e não vai ser agora que eu vou desistir. Como eu já falei, essa caminhada ela tem um objetivo, não é entrar numa estrada e sair dela, voltar não. Ela tem uma reta, ela tem uma meta, um objetivo a ser alcançado. Então, mas respondendo a sua pergunta, vou colocar meu nome mais uma vez à disposição do nosso povo, nosso itapajeense, mas o cargo que eu vou pleitear, quem vai decidir é o povo. Porque, como eu falei, eu não tenho vaidade nenhuma de ser prefeito, eu não tenho vaidade nenhuma de ser vereador. Eu tenho uma vontade de querer ajudar o próximo. Então, vai ser você, ouvinte, você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, você que vai decidir se eu sou merecedor da sua confiança. Porque, como é sabido para todos, para que a gente seja alguma coisa, algum cargo, ou seja chamado para ser um candidato, tem pesquisas, e as pesquisas que vão lhe apontar o que você tem mais vantagem de ser, mais liberdade junto com o povo de colocar seus projetos. Então, eu vejo que quem vai decidir o meu destino político é o povo do Itapajé, Jorge. Muito bem, tá aí. Quem queria exclusividade, tem uma exclusividade. Edgar Martins disse que colocará sim seu nome novamente, mas quem escolhe é o povo. Se você achar que o Edgar Martins merece um voto de confiança pelo seu trabalho, pela sua capacidade, a gente tem aí a oportunidade de mudar o destino um pouco do município de Itapajé. Por que digo isso? Lá na frente você vai ficar sabendo. Ainda na nossa entrevista, a gente vai falar mais sobre esse assunto. Edgar Martins, aproveitando sobre a sua força, a sua garra, que você vem demonstrando, a sua resistência, eu queria saber de onde é que vem tanta força de vontade em continuar na política. Você acredita ainda que tudo pode dar certo? Jorge, eu acredito sim, que tudo pode dar certo, como vai dar certo. A minha maior vontade, assim, Jorge, é de ver, de ver as coisas acontecerem e não ter o desprazer de ver notícias. Por exemplo, uma criança faleceu no hospital FUSEC. Por quê? Porque não nasceu no dia certo, porque não podia fazer uma cesariana. A criança morreu após o parto, por quê? Porque não fez um ultrassom, porque não tinha, porque nasceu enforcada, né? Enforcou com o cordão umbilical. Eu já ouvi esse relato. Uma criança, ao nascer, faleceu. Por quê? Porque não foi feito um eco fetal do coração para ver se a criança tinha alguma doença congênita. Aqui não tem UTI neonatal, aqui não tem UTI de adulto, aqui não tem nada, Jorge. Povo, vamos analisar. Não tem uma cadeira de hemodiálise, uma cadeira sequer. O povo sai de madrugada para ir para Fortaleza. E eu acredito que isso aí é palpável. Vamos lá, meus políticos de Itapajé, vamos atrás dos deputados que vocês votaram, que o povo votou, que vocês pediram o voto para eles. Vão atrás de emenda individual, coletiva,
de bancada, vamos atrás. Vamos mostrar projeto. Não adianta chegar lá na tribuna, falar, criticar prefeito, dizer que quer isso, quer aquilo, se vocês não fazem. Por onde? Eu não estou apontando o vereador, mas a função do vereador é essa. Já que não pode onerar os cofres públicos com projetos individuais, mas se você trouxer uma emenda parlamentar, através do seu deputado, você vai poder mostrar seu projeto, dizer que foi você que conseguiu aquela emenda, mesmo sendo o executivo fazendo a licitação e executando o serviço. Mas você vai ter o mérito. É isso que eu pensei quando eu fui candidato, me coloquei novamente a vereador. Mas eu espero, olha, espero de coração que vocês, que tiveram a oportunidade de estar sentado aí na Câmara Municipal, façam. Eu vou ficar lisonjeado, vou ficar emocionado se vocês conseguirem fazer isso, onde eu não tive a oportunidade. Como eu te falei, por culpa minha, talvez eu não consegui transparecer o que eu realmente queria, mas vou trabalhar nesses 3 anos e meio para tentar convencer que eu posso ser aquela pessoa que vai ajudar o povo. É isso que eu quero mostrar. Tá, Jorge? Edgar Martins, seguindo aqui adiante, eu particularmente estou gostando muito. Eu gosto da boa conversa, eu gosto que as informações cheguem, que as pessoas tenham uma válvula de escape. A política hoje é muito desacreditada. E é sobre essa pergunta que eu vou falar aqui. Eu tenho 2 perguntas em um, Edgar. Quem é o grupo político do Edgar Martins hoje? E por que as pessoas devem acreditar no Edgar Martins? Por que as pessoas devem acreditar no Edgar Martins? Primeiro, o grupo político do Edgar Martins é o povo. Eu não sou vinculado a nenhum grupo político. E nessa última eleição, como aqui é polarizado, aqui em Itapajé a política é polarizada, eu tinha que estar, não é de um lado, eu tive que estar tentando ver se eu apoiava um prefeito que pudesse dar uma continuidade ao seu mandato, que foi na época o seu Dimas Cruz, tá? Mas assim, sabendo o mesmo, e se o povo não sabia ou fique sabendo agora, eu era totalmente independente. Eu não tinha nenhum compromisso de estar amarrado depois de estar eleito. Isso foi colocado com maior clareza quando eu decidi apostar na continuidade da gestão. Mas acredito que eu fiz minha parte, eu acredito que eu tentei novamente mostrar os nossos projetos. Eu coloquei alguns projetos no nosso plano de governo, mesmo sendo vereador, com as limitações do vereador, que eu acredito que a gente poderia ter conseguido. E estou aqui aberto, se alguém quiser pegar, tiver a curiosidade de olhar lá os nossos projetos e quiser uma ajuda para colocar esse projeto em prática, eu estou à disposição. Porque quando eu coloquei uma coisa escrita, é porque eu sabia o que fazer. Eu sabia como fazer. Mas, como o Jorge falou, a gente está sempre aprendendo. Eu mudo até a palavra decepção. Eu acho que foi um aprendizado para mim. Eu agradeço aqueles votos que me deram também como vereador, como candidato a vereador na época, agora em 2020. Eu não tive a oportunidade de agradecer, mas, meu povo, é porque quando a gente está naquela ânsia de querer ajudar as pessoas e acontece o que você não consegue ter o objetivo alcançado, que foi um objetivo com tanto carinho, com tanto desejo de ajudar, a gente às vezes dá uma dor no coração, mas aí Deus vai confortando que eu tive dores maiores e estou aqui para contar a história. E o Jorge fez outra pergunta, o porquê acreditar em mim, né? Acreditar no Edgar Martins. Povo, acredite. Acredite nesse cidadão, que ele não pensa nenhum momento nele.
ele está só pensando no próximo. Aquele próximo que está precisando realmente a cada dia. Aquela pessoa que está passando fome no nosso município. Aquela pessoa que não tem uma habitação digna, mora numa casa de taipo. Por mais que eu acho que a casa de taipo é uma moradia digna, mas não é aceitável no século XXI, porque ela pode trazer doenças para quem mora lá, através do barbeiro, que é a doença de Chagas. Então, acredite, tente me ver, me reconhecer no fundo do meu coração, me conhecer verdadeiramente. Não pense que esse homem aqui, que às vezes está com a cara fechada, é uma pessoa que a cara mostra o que ele é. Povo, eu sofri muito, sofri para chegar onde eu estou, sofri na minha vida, e não pense que a gente tem que ficar só sorrindo. Esses dentão aqui que eu tenho, ele mostra uma felicidade no momento de felicidade, mas você pode ter certeza que eu não posso fingir a minha dor, a dor do próximo. Eu não posso ficar rindo, eu não posso estar sendo leviano de não dizer a verdade, de não dizer que eu quero fazer o bem para vocês. Então, vou colocar de novo meu nome. Vou insistir novamente, mas continuo dizendo, eu vou ser o que vocês quiserem que eu seja. Ok, Jorge? Mais do que respondido. Aí vamos aqui numa parte mais polêmica, Edgar, porque você, como um candidato que já foi em 2016 a prefeito e também a Câmara Municipal em 2020. Como você mesmo disse aqui para mim agora e para os nossos amigos internautas, é que você não teve escolha. Na verdade, você participou de um grupo, até mesmo para aquela questão de estar concorrendo, você precisava estar ao lado, seguir o que a política pedia. O que foi que você acha que o prefeito Dimas Cruz errou? A gente precisa saber, até mesmo porque a gente não tem nem lado A, nem lado B hoje. E a gente precisa fazer essa análise. E nada melhor do que o Edgar Martins, que já foi candidato a prefeito, foi candidato também a vereador. O que é que o Edgar pode dizer que mais o erro maior do candidato da administração passada errou para a gente chegar agora no presente? Assim, eu vou falar como um cidadão, né? Um cidadão itapajeense. Eu vejo que o prefeito anterior, na minha concepção, os erros foi porque ele não teve a oportunidade de resolver tudo no início. Já veio de uma gestão anterior conturbada, de saída de prefeito, entrada de outro prefeito. Então, o município, eu sei que é complicado. Tem o prefeito que sai, ele deixa dívidas, ele deixa alguns pontos importantes que não houve um acerto, e para o próximo acertar é complicado. Mas eu acho que ele demorou muito. Então o povo faz a crítica porque ele está no direito dele. Nós estamos numa democracia. Então eu acho que a maior falha do prefeito anterior foi não ter dado um pontapé inicial antes, sei lá, no final do segundo, pelo menos no final do primeiro ano, início do segundo ano. Mas vamos ser bem sinceros, nos últimos um ano e meio, o ano mesmo da gestão, um ano e meio, posso até dizer um ano e meio, ele fez muita coisa para o nosso município. Tivemos essa pandemia, né? Tivemos essa queda do comércio, do emprego, a perda de empregos das pessoas, teve uma recessão grande no nosso país. Mas mesmo assim a gente vinha calçamento, foi feito um hospital, que não está funcionando ainda, infelizmente, mas se Deus abençoar, vai funcionar, se Deus quiser. Teve praças, teve N situações, mas não é só isso, não era só a infraestrutura.
tinha que ver a saúde, que era através... Eu sempre falo do hospital porque eu achei belíssima aquela obra. Talvez houve uma falha de não ter seguido as normas, talvez uma pressa, quem fez o projeto. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas se eu tivesse participado dessa construção desse projeto, não teria acontecido esses erros, porque tudo segue-se normas. E nesses 25 anos de profissão, eu já fiz 3 hospitais grandes da saúde. Nós fizemos aqui o BP Raio, nós fizemos prédios nesse nosso decorrer da nossa vida profissional. Então, mas resumindo tudo, eu acho que pontos principais que é focado para o povo, a saúde, a moradia, ficou a desejar. E talvez com o julgamento do povo, infelizmente, ele não teve êxito na sua reeleição. Mas vamos lá, vamos falar agora do Edgar Martins. E se o Edgar Martins tivesse conseguido, se o Edgar Martins tivesse tido a aceitação lá naquele começo, que eu imagino que isso ainda possa acontecer futuramente, se o povo tivesse direcionado o Edgar Martins para o executivo. Como seria a administração do Edgar Martins? O que é que a gente estava vivenciando no município de Itapajé hoje? Jorge, como eu falei, a gente tinha um plano de governo muito pé no chão, muito real. E naquele meu foco, naquele 2016, eu ia dar um 360 graus na saúde, porque era a minha dor. Mas também vi a dificuldade na moradia, como eu falei, naquela parte logística, vou voltar até um pouco da saúde, nos distritos abandonados, sem o transporte. Tinha um projeto bacana que eu não consigo entender porque até hoje não se faz. É uma casa de apoio em Fortaleza. A gente vê municípios que não tem 10 mil habitantes e tem uma casa de apoio em Fortaleza. Isso era um dos nossos projetos e fica até para a nossa administração atual. Por favor, vamos ajudar quem precisa, vamos ajudar aquela pessoa que já vai para Fortaleza com dor, vai sem dinheiro, não tem onde comer, vai com fome e volta com fome. Então, vamos tentar pensar um pouco mais nas pessoas, que eu tenho certeza que isso vai dar uma imagem positiva. Eu não tenho dúvida. Isso é a minha sugestão, porque foi a minha dor, e eu vejo que é a dor de várias pessoas no nosso município. E eu tenho certeza que se mexer na saúde, aí depois vai para os outros pontos, qualquer político, independente seja do executivo ou do legislativo, o nome dele vai lá para cima. Porque o ser humano tem que ser visto com respeito e dignidade, Jorge. Tá aí as palavras do Edgar Martins, do engenheiro civil Edgar Martins, também político, e uma pessoa que gosta da política. Eu percebo que é nato, o Edgar sempre envolvido com as causas, tanto das sociais, como também na sua vida profissional bem resolvida, mas a política está sempre ao lado dele. Edgar, a gente falou aqui uma breve avaliação lá da gestão passada, falamos como o Edgar ia se comportar se tivesse ganhado aí a cadeira do executivo para trabalhar. Mas não vamos falar aqui agora um pouco desses primeiros 6 meses de administração no município de Itapajé. Bem verdade, da diferença de voto, 8 mil, quase 9 mil votos, e o município vai passando por uma crise. Sei que você tem uma agenda ocupada, mas vez por outra imagino que você acompanha aí os blogs aqui do município de Itapajé, as emissoras de rádio e o que está acontecendo. Só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, Edgar Martins, agora recentemente foi falado na contratação de Hilux, em torno de 12 Hilux contratadas para algumas secretarias. Além disso tudo, como a gente está numa pandemia, no enfrentamento ainda da pandemia, agora está dando uma melhorada, mas a gente tem que ter cuidado ainda.
Os municípios da vizinhança, como Mirim e Irauçuba, já entregaram quase 5 kits alimentação. O município de Itapajé entregou somente um. Por incrível que pareça, a Câmara Municipal de Itapajé ela devolveu R$ 500 mil ao Executivo. 100 mil seria para comprar cestas básicas. E o município ainda não comprou ou entregou uma cesta básica sequer em 6 meses. A gente fazendo um balanço, na visão do Edgar Martins, que é essa pessoa que é muito ligada à política, como avaliar essa situação? Esses enganchos, esses trâmites dificultosos de licitação. Será que é só isso mesmo? Bom, Jorge, eu não quero colocar a culpa em ninguém, mas respondendo a sua pergunta para o nosso povo, eu acho que precisa ser visto com mais seriedade os pontos principais nesses 6 primeiros meses. Vamos comentar aqui um pouco, você falou das Hilux, realmente eu tenho meus afazeres, mas eu tiro sempre um tempo para eu ver os blogs, para eu ver as notícias, assisto muito jornal e vi essa polêmica das Hilux. Se tiverem curiosidade de ver uma entrevista que eu dei na rádio, eu dizia que a gente ia fazer com que todas as despesas iam ser diminuídas 30%, fazendo uma economia. Para quê? Para que essa economia fosse jogada, colocado esse recurso em coisas mais importantes. Eu, como administrador, eu não alugaria Hilux. Eu não alugaria, na verdade, nenhum veículo. Eu compraria uma frota de veículos comuns para atender às necessidades da saúde e qualquer outra secretaria. Porque você analisar quanto é que custa um carro novo e quanto é que custa um aluguel, se você fizer os 48 meses, você compra 2 carros. Mesmo que o carro novo, fazendo manutenção, tendo uma estrutura de oficina própria do município, o carro seja realmente acabado nesses 4 anos, ainda você vendendo, leiloando ele, você ainda recupera 40% dele. Então é vantagem. Se você aluga, você não vai ter o carro no final, é só fazer uma conta matemática. Mas a partir de julho, eu vou começar a mostrar os projetos que eu tinha de economia, mostrando valores do como seria alugar, comprar, limpeza pública, como seria se nós estivéssemos economizando aí R$50 mil durante 48 meses, né? Só 2.400.000, eu focaria o que para fazer? Compraria uma máquina de tomografia, eu compraria um raio-x para prestar realmente, eu compraria uma UTI neonatal, compraria tanta coisa. Então a economia ela é uma coisa administrativa, é uma política pública, é uma política daquela pessoa que está tendo o poder de fazer isso. Eu sempre falo que consultorias também, teve uma polêmica também de muitas consultorias. Povo, eu tinha um projeto de colocar os nossos contadores daqui, fazia um treinamento, não tem segredo fazer uma contabilidade de um município. Então, já pensou ser R$300 mil por mês, a gente pagar muito bem esses escritórios da nossa cidade, onde o dinheiro ia ficar na cidade, e economizar 50% disso. Eu estou dando só aqui valores esporádicos, não estou nem com a realidade, mas eu vou trazer a realidade. Eu vou dizer quanto é que é a consultoria, e vou dizer quanto poderia ser. Para você ver que no final das nossas conversas futuramente, a economia que nós íamos ter durante um ano, e o que é que nós poderíamos fazer com esse dinheiro. Então, Jorge, com relação às cestas básicas, povo, além de ser engenheiro, eu sou um engenheiro concursado de Guaraciaba, claro, licenciado, porque eu não ganho sem trabalhar, eu não acho isso correto. Mas eu não estou afirmando que aqui tem, mas pode ter, como outros municípios podem ter. Então tem que fazer um recadastramento,
Fazer a pessoa trabalhar. Não quer trabalhar, também não ganha. Isso é uma economia para os cofres públicos, né? Então, a gente tem N situações para resolver essa situação de investimento. Mas, para concluir, vamos falar das cestas básicas. Povo, eu fui engenheiro de prefeitura 7 anos. Eu me envolvi, eu analisava as licitações. Toda licitação, desde a carta da dispensa de licitação, a concorrência pública, ela tem um prazo para ser executada, tem um prazo de entrar com recurso, tem um prazo de ser, mas não passa mais do que 60 dias. E eu não entendo por que não está acontecendo. A Câmara devolveu um dinheiro de 500 mil reais e disseram, especularam que 100 mil era para cestas básicas. Isso é administrativo, né? Eu não posso aqui dar minha opinião, por que não fizeram, por que deixaram de fazer. Mas se eu tivesse esse poder, junto com uma secretaria especializada, técnica, porque não adianta você botar um secretário que não precisa ser formado, mas pelo menos técnico, que saiba as dificuldades de cada pasta, de cada secretaria. E a gente tem que colocar pessoas da nossa cidade, porque eles sabem a dificuldade de cada pessoa. Então, Jorge, eu não quero aqui culpar ninguém, mas eu acho que está tendo uma morosidade. E se eu até me coloquei à disposição, se a Câmara Municipal tiver alguma dúvida das licitações, se precisar de ajuda com relação a colocar o hospital nos parâmetros aceitáveis para que ele funcione, eu estou à disposição, sem cobrar nada. Ah, mas você é bonzinho? Não, sou bonzinho não. Eu sou um itapajense que quer o melhor para o Itapajé. Para mim, povo, eu sou uma pessoa igual a vocês. Então, quero o melhor para a gente. Então, é isso, Jorge. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de seriedade, desde o executivo ao legislativo. Muito bem. Nós vamos já chegando na nossa reta final. Uma conversa boa. Eu, particularmente, gostei muito. Eu quero até lhe pedir que sempre que você tiver um tempo, dê a oportunidade para a gente conversar de política, para as pessoas ficarem sabendo, e eu acho que é muito importante. Para quem acha que a gente vai nos calar, eu acho que vai estar no pensamento errado, Edgar. Aqui, o nosso perfil vai estar sempre aberto para conversar de política. E se você tem uma proposta boa, se você tem um projeto bacana, por que não falar várias vezes desses projetos? Então vai estar sempre aberto aqui o nosso perfil Jorge Pontes, o nosso blog Papo Reto, que é um sucesso. E eu queria que você deixasse uma mensagem nas suas considerações, falasse mais um pouco de outros projetos aí na mente do Edgar Martins, desse engenheiro tão competente e que tem um sonho e que eu tenho certeza que uma hora vai ser realizado, que é tomar conta da população de Itapajé, fazer o melhor. E se os olhos das pessoas falar a verdade, se a gente conseguir fazer isso através do olhar, eu tenho certeza que você tem sinceridade. Você é uma pessoa que olha nos olhos, isso é bom. Então, como eu disse lá no começo, você é uma pessoa que me conquistou. Eu quero ser seu parceiro até onde o destino nos proporcionar. E eu acredito nos seus projetos. E o povo de Itapajé me conhece, sabe da minha credibilidade. E o que eu puder fazer, eu vou estar fazendo. Eu queria deixar você nas considerações aí, para o povo de Itapajé, que gosta da política boa, que gosta da boa informação, que gosta de projetos bons para o município de Itapajé. Então, Jorge, nossas considerações finais elas vão ser baseadas naquele pedido humilde. Povo de Itapajé, população de Itapajé, me dê a oportunidade de um dia lhe representar. Me veja dentro, no meu coração, me vejam sem ser só pelo rosto, me veja pelo outro lado. Com relação aos projetos que o Jorge pediu até para eu relatar,
para a gente não se estender mais, eu vou, como eu falei, a partir de julho, ó, nós vamos fazer algumas lives, eu mesmo, tá? E a cada mês vamos ter uma oportunidade com o George para um bate-papo, a partir de julho. Mas toda semana eu estarei gravando uma live, mostrando um projeto, como ele é executado, como a gente consegue o recurso, através de quê, tanto no legislativo como no executivo, e como a gente pode chegar a esse projeto economizando de alguma forma, algum item, alguma prestação de serviço da prefeitura que a gente poderia enxugar. Então, eu vou estar colocando os meus pensamentos, e se alguém queira copiar ou tirar por base, que é o bom para o povo do Itapajé, que tire. Se não quiser, também não tire. Continue fazendo o que acha que está certo, que as consequências vêm depois. Eu sempre digo, tudo que você faz aqui, você paga aqui. Talvez não era meu momento em 2016, talvez não era meu momento em 2020, mas pode ser meu momento em 2024. Então, o meu coração está aliviado, tranquilo e sereno, para que a gente possa, com toda essa tranquilidade, conduzir da melhor forma um plano de governo e ideias para que a gente possa trazer o melhor para o povo de Itapajé. É isso. Meu povo, muitíssimo obrigado por estar com a gente. E eu lhe desejo toda a felicidade do mundo e que Deus abençoe a todos. Tá aí, um bate-papo muito bacana. Eu, particularmente, gostei muito. Para quem gosta da boa política, da boa conversa, conversei com o engenheiro civil Edgar Martins, ele que é proprietário da Montenegro Construções, essa empresa que vem me ajudando, vem aí mantendo o patrocínio, junto às demais empresas que vem me ajudando também, como a Essencial Sapataria, o Mercantil Van, também tem Casas Rochas, Farmácia São Joaquim, Adilson Veículos e me ajuda a manter o nosso programa. Então, essa é a realidade de Itapajé. Conversei hoje com o Edgar Martins, numa primeira conversa. O espaço vai estar sempre aberto para o Edgar Martins, assim ele queira se pronunciar. E quero dizer que amanhã não, mas segunda-feira tem Papo Reto e a gente vai tirar uns melhores momentos dessa entrevista. Então, eu quero agradecer quem participou, quem interagiu e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.